Um ano para viver em santidade, buscar santidade, ser um pouco mais santo. Mas, antes de ler o texto, eu já digo que o tema da santidade eu quero deixar ele mais para o final. Eu quero expor o texto de Êxodo capítulo 3. E dia desse, conversando com o Rafael, ele falou assim: rapaz, você explica o que você vai fazer antes de falar, né, Rafa? É isso mesmo, então estou explicando para vocês, antes de ler o texto, como que eu vou percorrer no texto, tá bom? Abra aí comigo, Êxodo capítulo 3. Pela manhã a igreja estava um pouco mais cheia, mas também agora a noite está bonita, graças a Deus. E depois da leitura bíblica, eu quero que o irmão Edielso venha aqui orar por mim, para que Deus me abençoe, tá bom? Para que Deus tenha misericórdia. Então abra aí comigo, Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia. Nós estamos na NVT e eu estou saudando também todos os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas também, um grupo bem expressivo aqui nos acompanhando nessa noite. Êxodo capítulo 3, eu leio a partir do verso 1 até o verso 15. Diz assim o texto sagrado: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus, ou o monte Horebe. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, ou de uma sarça. Moisés olhou admirado. Não, sei não, quero. Ei, me ouvem? Como eu gesticulo muito, eu não gosto de pregar com o microfone na mão. Chega uma hora que eu tenho vontade de jogar ele no auditório. Eu fico impaciente, perco o equilíbrio. Volto em Êxodo 3:1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, ou uma sarça ardente. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não a consumia. Que coisa espantosa, disse Moisés. Por que o fogo não consome essa sarça, esse arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Aqui estou, eis-me aqui, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias dos seus pés, você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isto, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam com crueldade. Agora Moisés, vá, pois eu o envio ao faraó.
Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer, ó Deus? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés dizendo: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por essa porção da Tua palavra. Obrigado a Deus pelo registro dessa experiência de Moisés ao conversar com o Senhor. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa vida, do nosso coração, que nesse ano possamos aprender mais a viver com o Senhor na busca pela santidade. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Quero dividir o texto em algumas partes. Em primeiro lugar, eu quero mostrar essa realidade primeira da conversa de Deus com Moisés. Depois, conversar também sobre essa realidade do Deus que se revela, falando que é o Deus dos antepassados, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que contempla todas as coisas. E por fim, mostrar essa realidade de que Deus pede que nós tenhamos santidade. Moisés corre na direção de Deus e Deus olha para ele e fala assim: tire dos seus pés a tua sandália. Você já pegou um chinelo que não é seu? Dá uma risada aí. Vou contar uma história. Dá risada, viu, Jefferson? Depois eu repito ela e encerro lá no final. Quando eu morava aqui na rua de trás, na João Martini Filho 778, casa pastoral da igreja, e era pastor lá na Central, veio um grupo me visitar, mas eles não me avisaram, um grupo de jovens. Era um sábado, nós tínhamos feito uma vigília de oração e só vieram os homens. Na realidade, eles vieram me convidar para jogar bola. Naquela época eu tinha corpo, perfil, enfim, você lembra, né? A gente jogava bola. Só que a gente tinha passado uma noite de oração. Eu estava dormindo sábado à tarde. Lavei o carro e fui dormir. Toca a campainha e toca o portão e ô Jefferson tal. E eu acordo, a Natália nem se mexeu. Uma pedra russa parada, espiando Putin, parado, inerte. Eu levantei. Primeiro chinelo que eu vi, Irani, vesti no pé e fui pro portão. Cheguei lá no portão com os caras, os filhos da Laudeci, lembra? Os meninos vão jogar bola, você lembra, Cezinho? Os meninos tudo bravo, macho, conversando comigo. Mas hoje eu não vou jogar bola. Tô cansado, passei a noite em oração lá na igreja e tal, não sei o que. Até que um deles olhou assim e falou: ô pastor, bonitinha essa havaiana cheia de strass. É strass que fala? Cheia de brilho. E eu falei: é verdade, eu estava sentindo que o meu calcanhar estava para fora. Não é o meu número, não serve em mim. Guarda essa história, eu volto nela no final. Êxodo capítulo 3 vai mostrar para nós várias realidades espirituais de Deus chamando Moisés e várias implicações que são importantes para a nossa vida, para a nossa jornada. Moisés aqui estava fugindo. Precisamos lembrar que o contexto é o seguinte: ele matara um homem, havia enterrado o homem, e agora, por conta disso e fugindo da sua culpa, detalhe, quem não confessa os seus pecados fica sendo atormentado pela culpa.
e ele não aguentou a pressão, alguém revelou que tinha visto. A gente pensa sempre que ninguém está vendo, não é assim? E é engraçado, eu estava falando isso com alguém essa semana, e eu falei assim, ó, toma cuidado, porque em algum lugar na vida alguém vai te encontrar, e você fala assim, ninguém sabe da minha existência. Nós estávamos de férias, eu não avisei ninguém que eu ia para o Guarujá 3 dias, chego lá na beira da praia, o cara fala assim, Jefferson, te conheço. Eu falei, os caras estão me vigiando, não é possível. Não é possível. E o tal do Moisés foi querer dar uma lição de moral nos egípcios. Um dos egípcios falou o seguinte, quem é você? Você é juiz? Como você quer dar lição de moral em mim, se ontem eu vi você enterrando um egípcio? E ele não havia confessado, o seu pecado estava à porta do seu coração. O que ele tem que fazer? Fugiu, foi lá para a casa do Jetro, seu sogro, e agora ele está pastoreando o rebanho do seu sogro. E é nesse contexto que Deus visita. Então veja, Deus visita o nosso coração, e Deus nos visita nos chamando para o seu reino, não quando tudo em nós está correto ou perfeito, mas Ele nos chama para que nós entremos na perfeição. Ninguém falou amém. Deus não chama gente perfeita, até porque não existe ninguém perfeito. O único perfeito foi Jesus só. Então Ele chama gente imperfeita e capacita para que essa pessoa seja uma bênção nas suas mãos. Ele chama um homem que outrora, ou poucos dias atrás, havia matado um homem para ser o grande libertador do povo de Deus. Ele fala assim, eu vou restaurar a sua vida, eu vou imprimir no seu coração santidade, devoção, uma vida diferente. E aí Moisés fica completamente estarrecido. Dá uma olhadinha aí no texto, que ele estava lá com o rebanho do seu sogro, e aparece o próprio Senhor falando com ele. Algumas versões, o anjo do Senhor no versículo 2, por meio, ou falando por meio de um arbusto, ou de uma sarça ardente. Ele fica admirado. Veja que a primeira expressão de Moisés é admiração, é espanto. Na realidade, a expressão no hebraico significa assim, ele ficou com curiosidade. Quem aqui é curioso? Curioso. Vocês são tudo pecador, né? Fica todo mundo com vergonhinha. Quem aqui é curioso? Acontece um acidente na esquina, tá todo mundo lá, né? A rodovia para e os caras estão passando lá devagarzinho, só para ver. O que vai resolver? Curioso. Moisés era muito curioso. Por quê? Porque tem algumas coisas que chamam a atenção da gente. Por exemplo, uma sarça pegando fogo no deserto, normal. Correto? Normal. Você com chup-chup na mão. Não é chup-chup que chama aqui, né, Natália? Como que chama aqui? É gelinho, geladinho? Como que chama? Como chama aqui? Como que chama? Juju. Mas isso daí é lá na sua casa, na sua terra, ó, Irani. Aí ficou muito regional. Hã? Um picolé. Todo mundo sabe que é um picolé? Você com picolé na mão hoje, 3 horas da tarde, ele vai derreter ou não vai derreter? Sim ou não? Agora um picolé derretendo e falando com você, te chamando, aí não é normal. Veja, uma sarça pegando fogo, normal. Agora uma sarça pegando fogo e que fala, e que chama o meu nome, como assim? Então veja que Moisés está falando o seguinte, eu estou diante de algo que é sobrenatural, é algo fora do normal. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não está dentro da normalidade, que está fugindo às regras da física e de todas as outras ciências humanas, porque assim, não dá para entender uma sarça falando, e ele vai se aproximar por conta da sua curiosidade, e aí Deus vai tratar isso com ele, fala assim, se você é apenas e tão somente curioso, não venha. E eu estou dizendo abertamente, curiosos da religião não são bem-vindos nesse sentido. Gente que só querem ficar tentando entender, tentando encontrar, procurando, palpitando. Não é isso. Não é isso.
O Deus a quem servir chama você, fala amém? E Ele vai te conduzir, e Ele vai tirar suas dúvidas, seus questionamentos, suas indagações. Ele vai tratar seu coração, Ele vai resolver todas as suas demandas. Se você me acompanhar no texto, o texto ainda diz o seguinte: olha, Moisés ficou admirado, pois o arbusto estava envolto em chamas e as chamas não consumia. A questão de Moisés é o seguinte: o negócio está pegando fogo, mas eu não vejo fumaça saindo. Mesma coisa se você tacar fogo na churrasqueira não, no carvão, né? No carvão. Ô Paulinho, vou brincar com o Paulinho, a gente sempre brinca a Joyce, né? Chama eu para comer churrasco na sua casa. Eu tô com saudade de sentir o cheiro e aquele barulho, Mário, que faz assim, ó, plec, 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 quando o fogo tá pegando. Você não tá com saudade? Chama eu. Ó, Irani. Você faz churrasco, Irani? Ou você manda pro Ângelo? Então vamos imaginar a cena. A gente está no churrasco, a gente está olhando lá a brasa, e a brasa está lá, 3 da tarde, 4 da tarde, a gente vem para o culto, a gente volta para casa e a brasa está lá, ela não paga. É isso que está acontecendo. A sarça não se queima. Lembrando que a sarça é um arbusto, né? Fogo de palha, você tacou fogo, 2 segundos já acabou. Mas não para por aí. Diz o texto que ele ficou falando assim no versículo 3: que coisa espantosa, eu preciso ver isso de perto. Ó, curioso, eu preciso ir lá de pertinho, eu quero ver. O Eduardo é assim. Se fosse você, Eduardo, você ia correndo igual Moisés. Eu vou lá ver de perto. Aí Deus vai falar assim: para, vai tirar a sandália. Dito isso, eu vou pular agora a questão da sandália para voltar no final. Vocês estão comigo? Você está me acompanhando, William? Ou só está com cara de bravo? Você está de folga hoje, né? Os meninos expulsaram você? Aí Deus vai conversar com ele, vai ter essa questão aí do tira as sandálias. Agora é interessante que a partir do versículo 7, dá uma olhada comigo no texto, Deus mostra a sua face misericordiosa. E mesmo sendo um sermão sobre santidade, eu queria mostrar isso. Você às vezes pensa erroneamente que Deus não está atento a alguma situação da sua vida, ou até mesmo da sua família, ou quem sabe até da sua igreja. Agora o texto de Êxodo capítulo 3 vai mostrar para nós que Deus está olhando tudo, está vendo tudo, que Deus não perde nada do controle. Dá uma olhadinha a partir do versículo 7. Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou capatazes, sei bem o que eles têm sofrido. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Eu sei do seu sofrimento, eu sei da sua luta, eu sei do que você passa durante a semana, eu sei das suas orações, eu ouço as suas orações, eu ouço as orações das pessoas que estão em sofrimento. Deus está atento a tudo e a todos. Louvado seja o Senhor por isso. Deus é soberano. Tem bilhões de pessoas no mundo, mas Ele está atento à sua oração, vigiando a sua vida. Veja aqui que Ele estava falando para Moisés: eu estou ouvindo o meu povo clamando. Você sabia que existe hoje a igreja perseguida em vários lugares do mundo? Hoje no nosso país ainda temos a liberdade de culto. Eu ainda não fui preso por pregar o nome de Jesus, mas conheço pastores amigos que estão sem Facebook, sem Instagram, fugidos na Índia. Mandei mensagem para ele, falei: manda foto, estou com saudade. E aí então veio uma mensagem, eu falei: opa, bloqueei, porque não era dele, já era da espionagem. Alguns lugares da China onde os cristãos estão se reunindo em cavernas, grutas, escondidinho, não pode cantar. Imagina, se fosse da nossa cultura, uma igreja que não pode cantar, ou se cantar tem que cantar
E Deus está falando para nós nessa noite: eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo a perseguição, eu estou acompanhando a igreja. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está sendo perseguido, quando a gente está sendo humilhado no trabalho, Deus está vendo, Deus está contemplando. Você sofre, mas você não sofre sozinho e nem sozinha, porque o olhar de Deus é sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso, irmão e irmã, eu não sei o que você está passando, mas persevere, continue crendo em Deus, continue crendo que a vitória virá do Senhor e Ele vai contemplar as suas orações, porque nenhuma das suas orações ficaram no vazio. O salmista diz que Ele recolhe nos seus odres as suas orações. Louvado seja Deus. Nenhuma das nossas orações ficou no ar. Deus está recolhendo, Bruno, todas as nossas orações. Olha, Kleber, que lindo isso. Como a gente pode hoje sair daqui com o nosso coração em paz, Adriana, se não falar assim: Deus está ouvindo as minhas orações, está recolhendo as minhas orações, e na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai nos abençoar com a sua graça e responder as nossas orações. Estou vendo sofrimento. Fazendo uma aplicação para Nova Canaã, sabe o que eu poderia falar aqui? Deus olhando para nós e falando assim: eu estou vendo quando vocês estão lutando aí na construção do templo. Parabéns, eu estou vendo. Eu estou vendo que vocês estão até na luta, no sacrifício, vocês são guerreiros, eu estou vendo. Mas a hora da grande celebração vai chegar e está bem perto. Louvado seja Deus, vai chegar. Eu estou vendo. Então é o Deus que não perde nada do controle. A gente fala o seguinte: mas a situação do Brasil, a situação econômica, a situação de corrupção, aí Deus está olhando para nós e falando assim: eu estou vendo. E quando eu for tratar, eu tratarei diretamente com eles. Fui fazer uma visita hoje, na hora do almoço. Por isso que eu estou brincando e provocando os meninos aí, ó. Fui jantar, ó, estou pensando na janta. Tem janta aí? Fui almoçar com a família do Carlinhos. Carlinhos aqui da nossa igreja, da Cinti. E uma das suas irmãs trabalha num órgão público. E nós falávamos sobre corrupção. E ela falava de nomes de pessoas envolvidas em corrupção, notoriamente sabido. Claro. E aí uma das pessoas estava ali e falou assim: mas isso não dá nada. E eu disse: dá sim, porque o Deus justo está vendo. E esse dinheiro desviado, que está causando sofrimento para muitas pessoas, será cobrado e requerido dessas mãos que assinaram e que desviaram. Eu não sei se nós veremos, mas eu fico imaginando os corruptos tendo que um dia prestar contas diante de Deus. Você imagina? Deus aplicando justiça. É isso aqui: eu vou castigar o Egito, eu vou punir o faraó e vou libertar o meu povo. Fique em paz. Agora você fique tranquilo. Dá uma olhadinha comigo no versículo 9. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto a crueldade deles. Algumas pessoas falam assim: ai pastor, você nem imagina. Eu falei assim: eu não posso imaginar o seu sofrimento, mas Deus está vendo a crueldade das pessoas para com você. Deus vê. E você, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, versículo 10. E Moisés então começa a dar as suas justificativas, versículo 11. Quem sou eu, Senhor, para apresentar-me a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Veja que parece que Moisés tem um problema de identidade. A grande pergunta aqui é: quem é você? Você já fez essa pergunta? Parece ser fácil de ser respondida. Quem é você? Deus está perguntando isso para ele: qual é a sua identidade? Aí ele começa a dar desculpa, porque ele não tem tanta certeza, ele não tem tanta convicção. Ele está ainda em crise na sua identidade. Ele não entendeu ainda a sua vocação. E Deus está falando o seguinte para ele: olha, enquanto você está dando desculpas, eu estou dizendo para você: eu estarei com você. Versículo 12, dá uma olhada. Enquanto ele dá desculpa, qual que é a fala de Deus? Eu estarei com você.
Quem aqui teve medo ou já teve medo de enfrentar alguma situação? Levanta a mão. Aí Deus fala assim para nós: eu estarei com você. Não é para você estar com medo. Aí você fala assim: quem sou eu para fazer tal coisa? E Deus está falando assim: eu estarei com você. Dia desses eu tomei um tapa na cara. Posso contar? Modo figurado, Luciano. Ó, Luciano já pegou o revólver já. Vou lá, pastor. Teve um irmão da igreja, aqui da igreja, ele não está aqui hoje. Ele mandou para mim uma foto de uma casa. Falou: pastor, essa casa é sua cara, compra ela, linda. Eu acho que a garagem tem tudo a ver com... Não foi, Natália? Tudo a ver com você. Eu falei: por quê? Tem vaga para 2 carros cobertos. Eu falei: legal. Os 2 Fusca ficam lá e o carro da Natália fica no relento. Carro do uso do dia a dia. Daqui 40 anos o Voyage não vai valer nada e o Fusca vai valer muita grana. Ah, foi por isso que eu pensei. E a casa tem um tom de cinza que você gosta, tem as coisas de alumínio, fantástico e tal, não sei o quê. Eu falei: onde que fica? Aí ele mandou a localização. Eu falei: olha, eu estou de férias e tal, mas estou gastando aí muito com doença e tal, não sei o quê. Agora não posso, tal, não sei o quê. Mas só por curiosidade, igual Moisés, eu falei assim: qual que é o valor da casa? Eu estou pensando na minha mente, né? Coitado, né? Estou pensando em um valor. Eu estava pensando de forma muito pequena. Aí ele mandou o valor real da casa. Aí quando ele mandou o valor real da casa, eu falei assim: cara, não cabe no meu orçamento. Não dá para mim. Falou: mas esse é o sonho, ter uma casa. Então, mas não dá para mim. Aí eu comecei a me apequenar, a me vitimizar. Eu também sou assim. Todos vocês são assim. Nós humanos somos assim. Poucos reconhecem. Eu também sou assim. Eu falei assim: mas quem sou eu? Eu soltei essa expressão para ele, Jefferson. Quem sou eu para comprar essa casa, rapaz? Cara, a resposta que o irmão deu para mim, William, e eu fiquei com vergonha. Eu pensei que eu era crente, mas o cara é mais crente que eu. Você é filho de Deus, servo do Senhor, tem pregado a palavra de Deus, e na hora certa Ele vai te dar uma casa para você morar. E ele começou a me pastorear, Vanessa, e falou: se você não tem recurso hoje, um dia você terá. É para você apenas abrir uma porta de sonho e começar a sonhar. Porque quando você começar a ficar velho, aí eu falei: nem pensei nisso. Quando você ficar velho, você vai ter uma casa plana, já sai dali sem escada para não quebrar o fêmur. E o cara, olha a visão do cara. E eu com a visão pequenininha, eu estou falando assim: Senhor, eu não tenho condições, eu não posso fazer. E Deus está falando o seguinte: eu estarei com você. Você tem um grande desafio, Deus está falando para você: nesse ano, eu estarei com você. Pare de dar desculpas. Eu estou do seu lado. E se eu, Deus, estou do seu lado, você se torna o quê? Imbatível. Vai para cima. Como diriam os cariocas, cai para dentro. Vamos adiante. Sem medo, com fé e com muita coragem. Agora, esse será o sinal. Sabe qual é o sinal? Versículo 12. O sinal é que todo mundo vai entender que eu estou com você, Moisés. E depois vocês adorarão a Deus nesse lugar. E aí Moisés falou o seguinte: olha, Senhor, quando eu estiver lá com os israelitas, eu vou dizer dos meus antepassados. E aí ele pergunta assim: e se alguém perguntar do teu nome? Dá uma olhadinha comigo aí a partir do verso 13. Qual é o nome desse Deus que me envia? O que eu devo dizer? Respondeu ele, versículo 14: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou até vocês. O eu sou. E aí então fui fazer a minha lição de casa, que eu estou tentando achar aqui. Eu estou com 1000 papéis aqui hoje. O eu sou.
E aqui nós temos aquela expressão hebraica do eu não consigo falar essa expressão. Tetragrama, saiu. Que é o nome de Deus, ou Yahvé. Eu sou o que sou, eu sempre fui e sempre serei. Eu sou o que sou hoje, sou o que sou amanhã e sou o que sou para todo sempre. Eu sou o princípio e o fim, eu não tenho começo, eu sou o eterno. Louvado seja Deus. Então quem nos chama, quem cuida de nós é o eterno. E quando alguém perguntar, você pensa que você fala em nome de quem? Você vai falar o quê? Eu falo em nome do Eterno. Essa família bonita, sabe quem me deu? Foi o Eterno. Essa igreja valorosa que cuida da minha família, sabe quem me deu? Foi o Eterno. Então quando alguém perguntar, que Deus você serve? Você fala assim, eu sirvo ao Deus Eterno. Que passarão as minhas palavras? Jamais. O mundo vai passar, mas as palavras de Jesus nunca passarão. Esse Deus a quem servimos, é esse Deus que pastoreia a nossa família, é esse Deus que está conosco na Nova Canaã em 2024, falando para nós assim, sem medo, vamos adiante, eu vou cuidar de vocês, sem ficar se vitimizando, olha para mim, sem ficar olhando toda hora nos relatórios financeiros, diga amém aí, gente. O que a gente tem para fazer? Muita coisa. E a gente está, será que eu dou conta? Quem sou eu para realizar esse ministério? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? E Deus falando para nós o seguinte, olha, eu estou com vocês, eu sou o que sou, eu sempre serei. Agora, uma pergunta, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou. Se Ele criou no passado, Ele está criando situações novas hoje? O Deus que nós servimos é o Deus que faz novas todas as... E por que a gente está com medo do tédio? Se Deus criou oportunidade, não vai criar portas de emprego? Se o Deus que sustentou o povo no deserto com o maná não vai sustentar a nossa vida, e por que você está com medo do desemprego? Da economia? Por que você não descansa o seu coração em Deus, no eterno? Quem vai cuidar dos seus filhos não é a escola, é o eterno. Você entende isso? Você pode entregar o seu filho, a sua filha, seu casamento, o seu futuro, a sua vida e a sua igreja hoje comigo, falando assim, Deus, tudo está em tuas mãos, eu confio no eterno. Eu tenho fim, eu sou finito no sentido de que daqui uns dias pode fazer lá uma cova e a minha história talvez morra juntamente com o meu corpo. Alguns vão lembrar e tal. Agora, a história do Deus da redenção é o Deus que percorre toda a história. Louvado seja Ele. Nós servimos ao Deus eterno, e esse Deus eterno é rico em graça e misericórdia, e a Bíblia ainda diz que dele é o ouro e a prata. E quando nós precisamos de alguma coisa, a gente tem que falar com quem? Com o dono da obra, com aquele que nos chamou, com aquele que nos fez. Vocês acham que, abrindo parênteses, vocês acham que eu melhorei um pouco? Saúde? Melhorei? Quanto custa isso? Dinheiro. Não precisa falar, pensa. Aí minha vizinha falou assim, nossa, como você está bem? Está cheio de dinheiro. Falei, eu não tenho, mas eu conversei com o pai, e o pai, que sabe quem tem, conversou com aqueles que têm, e o dinheiro chegou até esse que não tem, e agora eu estou bem. Rimou até, legal.
Às vezes você não tem alguma coisa que você acha que você precisa, mas Deus vai mover para chegar a você. Foi só a gente falar da construção e dos novos desafios da igreja, a igreja respondeu de uma maneira que agora a tesouraria falou: está liberado, está liberado. Nunca ouvi isso. Pode gastar, pode gastar. Não, calma, espera, deixa eu melhorar, eu vou gastar, calma. Ou seja, nós estamos acumulando recursos para fazer grandes investimentos em nome de Jesus, visando vidas transformadas. E às vezes ficamos aí com desculpinhas. Agora, quem lembra da história da minha Havaiana? Você lembra, Jefferson, da minha Havaiana? Vamos voltar lá? Você pensou que eu esqueci, né? A esposa do Kleber só fica olhando para mim, Kleber, olha lá, está só filmando, olha lá. Chego no portão com aquelas sandálias lá que é da Natália. Mas às vezes eu chego em casa e eu confesso que eu fico bravo. Eu tenho 2 pares de Havaianas em casa. Um mais velhinho, do dia a dia, assim, meio bagaçado. Levar o lixo lá no container. E tem um mais bonitinho que é para sair, né? Quando chega uma visita. Vocês têm também um desse? E ela pega aquele mais confortável, mais bagaçadão. Eu chego em casa cansado de usar sapato o dia inteiro. Vou pegar meu chinelo. E cadê meu chinelo? Porque o meu chinelo, ele já assentou a planta do meu pé. Ele já tem o desenho do meu dedão. Ele já conhece tudo a meu respeito. É o meu chinelo. Aí eu chego, cadê o meu chinelo? Tá num pé com aquelas unhas pintadas assim de francesinha. Fala: minha senhora, esse chinelo aí é de vossa senhoria? Fala: não, vá procurar o outro. Igual Deus, né? Vá se virar. Falei: cabe pra mim. Ela falou assim: então, mas é mais folgadão, meu pé fica esparramado. Agora nas férias eu fui no Museu do Pelé, lá em Santos. Pelé, ao longo da história, eu sou apaixonado por ele. Depois que morei em Bauru, conheci mais a história dele, conheci mais a vivência dele. Comecei a contar tanto com meu filho que ele falou assim: quero ir lá. Fomos lá no Museu do Pelé. Ao longo da carreira ele teve 4 chuteiras apenas, uma para cada década. 4 chuteiras. E uma delas estava lá em exposição. Falei para o Timóteo: vamos dar uma olhada nessa belezura. Toda estourada. E o Timóteo: pai, tá velha. Como que pode? Está tudo detonada. E lá diz a história que ele só jogava os jogos oficiais da seleção brasileira com aquela chuteira. E por isso que ele fazia muito gol. Porque diz a história que o pé dele estava acomodado dentro daquele calçado. Calça jeans boa é aquela calça jeans que conhece a gente, não é? Quando você tira ela, você põe ela de pé, ela fica de pezinho assim, te esperando de novo. Além de estar suja, né? Ela denuncia. Quando ela fica assim é que está na hora de máquina de lavar. Quer ver? Vocês pensam que eu estou jogando conversa fora. Eu vou amarrar a história. Eu não sou corintiano, tenho pavor de corintiano, mas tem um cara que eu admiro muito no futebol que veio jogar no Corinthians, Ronaldo, o fenômeno. Quem se lembra? Que jogador, hein? Naquela época a gente tinha seleção de verdade, sem tatuagem, sem piercing, sem cabelinho não sei o que, chuteirinha preta, e os caras iam lá e golaço, fantástico. Nada desses malas aí e tal. Os caras comiam churrasco, pulavam concentração, não interessa, mas eram brasileiros e beleza. Ele veio jogar no Corinthians. Ele já estava um pouco mais de 100 quilos, lembra? GG, o Ronaldão. Na primeira entrevista dele perguntaram assim: olha, você recebeu uma chuteira nova? Você vai jogar com essa chuteira nova? Ele falou: não, fui na casa da minha mãe, peguei a minha primeira chuteira, porque ela já conhece
os meus calos e vou jogar com aquela chuteira, porque eu tenho segurança com aquela chuteira. Diga-se de passagem, o tempo que o Ronaldo passou no Corinthians, deitou e rolou, jogou muita bola. É isso que está acontecendo aqui com Moisés. Naquela época não tinha tanto chinelo como nós temos hoje. Essa sandália que Moisés tem, ele tem desde que o pé dele chegou naquele formato. E aquela sandália conhece muito bem Moisés. Agora, veja que é Deus que está chamando Moisés. Moisés, Moisés. E quando ele vai na direção de Deus, dá uma olhadinha aí no versículo 4. Não, estou no versículo 5. Que ele vai chegando e fala assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Aí Deus fala o seguinte: para de vir na minha direção com essas sandálias. Tire as sandálias, porque aonde você está é terra santa. Agora pergunta: aquela geografia era uma geografia santa? Sim ou não? Não. Claro que não. O que fazia aquele lugar santo? A presença de Deus. Então, como eu, Deus, estou aqui, e essa é a primeira vez que a expressão santo aparece aqui na Bíblia, ele está dizendo o seguinte: não se aproxime de mim sem fazer renúncias, porque remover as sandálias é sinônimo de renúncia e devoção. Ninguém se aproxima de um rei com sandálias nos pés. Ninguém se aproxima de uma divindade vestido. O que Deus fala para ele é o seguinte: eu quero você por inteiro, Moisés. Eu quero que você entenda uma coisa: renuncie, porque sem renúncia não tem santidade. Eu quero que você seja meu por inteiro. A terra onde eu estou é uma terra santa, e eu quero não atuar nessa terra, eu quero atuar na terra do seu coração. Tira a sandália. Tira a sandália. Não foi o que Jesus disse para nós? Se alguém quer vir após mim, tire as sandálias, negue-se a si mesmo. Aí tem muita gente se achando orgulhoso, e Jesus está falando para nós: tira as sandálias, tira o orgulho, tira a vaidade, tira a prepotência, tira a soberba, tira as sandálias, tire o passado. Não, pastor, o senhor não conhece a minha história. Que história? Joga fora essa história. Reescreva a sua história à luz do Evangelho. Reescreva uma linda história, uma viva história, uma vida nova. Arranca a sandália. E meu passado, pastor? E meu currículo? E o que eu já fiz? Será que Deus está preocupado com isso? Tive a oportunidade de conversar com um menino, moço. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando velho. Depois dos 40 a gente acha que todo mundo é menino. Quem tem dor na coluna aí? Quem está cuidando da minha coluna é a Elisângela, através de massagem. É aqueles, como que chama, Elisângela? Magneto lá? Hoje a mulher está perguntando: que esse monte de imã aí, pastor, é esotérico? Eu falei: não, é para tirar as dores. Eu ando com uma dor na coluna, preciso voltar a fazer academia. A médica falou para fortalecer aqui, ó. Brincadeira. Então, qualquer pessoa para mim de 30 para baixo eu acho menino. Chegou um menino para mim vendendo saco de lixo. Saco de lixo. Sou de uma instituição terapêutica, uma clínica de recuperação. Estou vendendo isso aqui para levantar recursos e tal. Eu falei: olha, trabalhei muitos anos com clínica de recuperação e tal, não sei o quê. E ele começou a conversar comigo e falar da sua vivência, tudo e tal. Ele falou assim: o senhor não pode me ajudar? Quando chamo você de senhor é duro, né? Já denunciou também. Eu falei assim: olha, eu vou comprar algumas de você, mas se você tiver tempo, fala um pouco da sua história e tudo e tal. Aí ele começou a chorar, falou assim: pastor, eu tenho 20, eu falei para ele que eu era pastor, tenho 23 anos. Desses 23 anos, eu estou há 10 anos nas drogas. Eu conheci com 13. E agora, nesses últimos 3 meses, é que eu estou mais limpo. Mas eu não queria ficar nisso. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filhinha. E começou a chorar, mostrou foto da filha, da mãe e tal e tal. O senhor precisa me dar uma palavra. Eu falei: mas eu tenho.
Salmo 84, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Esqueça a sua vida, meu filho, esqueça o seu passado, reescreva a sua história na presença de Deus e comece a contar os dias a partir da sua experiência com Deus. E aquele jovem começou a chorar copiosamente. Eu comprei, naquele dia eu estava muito generoso, e a Marilise tinha feito o meu pagamento, comprei todos os sacos daquele menino. O saco não vale nada, rasga tudo, mas a minha oração é para que ele entenda que um dia na presença de Deus vale mais do que tudo. Renuncia. Falei para ele: abandona seus amigos, esqueça esses amigos, mude de lugar, vá para uma outra cidade, abandone. Renúncia é quando você fala assim: abandonei, saí dessa vida, não quero mais. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo. Faz o que? Tem uma vida tranquila, prosperidade, vida boa. Não, tome a sua cruz, siga-me. Tira as sandálias, troca de sandálias, pega a cruz e siga-me. Ah, mas estou tão confortável na minha vida. Tire as sandálias. Estou tão confortável com o meu pecado que eu confesso todo mês na ceia. Tire as sandálias. Estou confortável com a vidinha que eu levo medíocre. Tire as sandálias, porque Deus quer te usar e te levar para outros patamares. Amém? A gente conversa com pessoas que são fatalistas, falam: já está bom a minha vida. Eu gosto de gente sonhadora. Encerro meu sermão assim. Esse Moisés foi capaz de plantar o sonho no coração de Josué, outro sonhador. Depois dessa visão aqui, a vida dele muda radicalmente, porque quem está falando é o próprio Deus. E uma coisa que a gente percebe nas pessoas que andam com Deus é pessoas com sonho. Fala amém aí. Quem não tem sonho já morreu, ou deveria ter morrido. Tem que ter sonho, tem que ter ambição na vida, tem que ter perspectivas. Por que você parou de estudar? Por que você não quer mais trabalhar na igreja? Pegando o pé mesmo, de propósito. Por que você parou de fazer aquilo que você sempre fazia? Por que você não aprimora aquilo que você já sabe fazer? Por que você estacionou aquele livrinho de receita lá no fundo da gaveta? Faz um bolo lá e lembra do pastor. Agora eu estou podendo comer. Lembra de mim? Quando entrares no teu paraíso chamado cozinha. Ah, já fui uma pessoa muito generosa. Que história? Já fui e um dia serei. Sonho em ser uma pessoa generosa no reino de Deus, pastor. Ó, que legal. Sonho em me aposentar do meu trabalho e me dedicar nas coisas de Deus. Aí sim, vi valor. Sonho em ter menos tempo do meu trabalho para ficar com a minha família. Vamos sonhar. Sonho em crescer na minha carreira. Eu já dei uma dura na Mariana. Perguntei para ela, falei assim: o que você está fazendo? Já acabou o curso? Acabei? Já está trabalhando em 2 empregos? Tá igual aquele do Júlio lá do Todo Mundo Odeia o Cris, hein? Ó, legal, hein? 2 empregos, hein? Dois. E aí começamos a conversar, eu falei assim: e após graduação? Nem pagou o curso, nem acabou, se formou ontem, vai fazer pós-graduação, aproveita que você é nova, vamos para cima. Aí tem muita gente falando assim: eu não quero estudar. Aí você pega o Facebook da vida, tem um senhor de 70 anos que se formou em direito. Um tapa na cara do Jefferson: eu sonho em fazer direito e fico falando assim: não tenho tempo. Sonho em tocar violão. Eu queria um dia acabar de pregar, pegar o violão aqui e falar assim: se coloca em pé, eu vou conduzir um cântico, imagina? Aí, cadê o Samuel? O Samuel está fazendo aula aí, não faz um ano,
Outro de manhã, o Samuelzinho ali com o violãozinho dele ali, acompanhando. Tchan, 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 tchan. Daqui uns anos o Samuel vai estar na onde? Aqui do meu lado, Samuel, aqui ó. O seu lugar é aqui ó. Vou batizar você esse ano, daqui uns anos você. Vocês estão entendendo? Vamos sonhar, vamos crescer. Meu filho falou assim para mim: pai, a gente tem uma vida boa, mas a gente é pobre, né? Legal. Mas você pode ser rico. Eu escolhi viver assim. Eu quero que você seja rico. Ele assustou. Rico? Falei, rico? Estou investindo em você, rapaz. Eu não tenho nada porque eu estou investindo em você. Você não sabe o custo que você me dá. Mas isso aí a gente conta para você uma outra história, outro dia. Tem investimento pesado, dinheiro de calibre grosso em você, para você ser um grande profissional. E quando você chegar lá no topo, você lembra da igreja, você lembra dos missionários. Aí ele fica com aquela carinha olhando para mim: é mesmo, né, papai? Porque foram os missionários que ficam aqui na nossa casa conversando com o Senhor, né? Eu falei: é os missionários que estão ao seu redor, né, papai? É, e você tem que trabalhar bastante para ter muita grana para sustentar esse papai que hoje tem 40 e daqui uns dias terá 90. Eu espero chegar nos 90. Mas você cuida de mim. Você não tem sonho em ter dinheiro? Agora, não é a cobiça no dinheiro, ficar correndo atrás do dinheiro, não é isso. Ter sonho, ter uma outra casa, ter outro carro, um outro violão, ter uma mesa bacana para receber a família, ter um celular novo. Qual é o seu sonho? Eu já fico sonhando e pensando nos netinhos. Deve ser a coisa mais fofa do mundo ter netinho, hein? Deve ser um negócio. A Irani nem vale. A Irani fica lá com a bisneta dela e manda foto lá deitado na cama. Brincadeira. Brincadeira aquilo lá, Irani. Fica fazendo inveja pra mim, você fica. Eu tenho saudade de criancinha. Eu não sei, desculpa, eu vou encerrar meu sermão, mas assim, se tem um dos prazeres que Deus tem me dado no último ano, 2023, não sei se é porque eu fiquei muito doente, é ver as pessoas ao redor da minha mesa comendo aquilo que eu pude comprar. Chega uma pizza um dia, Timóteo, eu falei assim: vou comprar uma pizza para nós. Mas você não pode comer, papai, mas eu vou sentar na mesa. Aí ele falou assim: dá para ser do sabor tal que eu gosto? Dá. Aí eu: dá para ter bordas recheadas? Está exagerando, mas dá. Aí quando ele pega aquele pedaço daquela borda recheada e começa a comer, que vaza para todo lado, não é assim? O meu coração fala assim: obrigado, Senhor. Obrigado. Aí imaginei o meu neto ali, eu podendo investir numa outra vida. E agora nas férias alguém perguntou assim: qual que é o seu maior prazer? Eu falei: meu maior prazer hoje, fevereiro, janeiro de 2024, é sair de férias e deixar os 2 meninos cuidando da igreja. 2 meninos aí, 2 barbados. Cuidei deles, servi eles, abençoei eles, eles estão lá. Como que está a igreja? Vai estar do mesmo jeito, edificada e um pouquinho melhor ainda, em nome de Jesus. Estão entendendo? O que é ser rico? Agora, para que isso aconteça no nosso coração, a gente precisa tirar a sandália. Eu não sei qual é a sua sandália, mas a palavra de Deus é o seguinte: não se aproxime de mim sem renunciar a nada. Não existe culto de mãos vazias. A gente sempre chega oferecendo alguma coisa. Lembra aquela canção? Vem o Senhor minha vida ofertar. Como oferta viva no teu altar. Eu tenho alguma coisa para oferecer. Eu tenho a minha vida, tenho os meus sonhos, os meus planos, os meus filhos, os meus carros. Vamos ver aqui se alguém dá risada. Os meus bens. Bens. Nem ecoou, entendeu? Entrega tudo, Ele vai cuidar de você. Vamos cantar?